capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Bom, carpinteiro aqui, irmãos, é algo bem interessante, que as pessoas acreditam que carpinteiro seria só aquele homem, né, o profissional que trabalha com madeiras. Bom, mas na época de Jesus, carpinteiro não era somente aquele que trabalhava com madeira, para você anotar aí no seu caderno. Então nós vemos aqui a palavra carpinteiro, não é como, né, agora já errou tudo de novo, deixa aquela parte que eu expliquei do carpinteiro, deixa, que aquela tava bem de explicadinho, de bonitinho. Então corta de novo essa parte, Lana. Corta essa parte, Lana. 1, 2, 3. Essa palavra carpinteiro no hebraico, ela, na verdade, ela abrange todas as áreas construtivas, né? Não era somente a parte da carpintaria como temos nos dias de hoje, mas ou seja, né, melhor dizendo, o pedreiro, engenheiro, construtor, qualquer tipo de construtor que envolve algo de construção era considerado carpinteiro. Então Jesus não era apenas um carpinteiro que trabalhava com madeiras, mas ele era sim um construtor, e ele trabalhava não só com madeiras, mas possivelmente também com outras maneiras, né? Engenheiro, pedreiro, isso não se sabe ao certo, mas dizer que Jesus somente trabalhava com madeira era um erro, porque carpinteiro, né, no hebraico quer dizer construtor, né, construtor de qualquer tipo. E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isso o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, ao qual eu degolei. Ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor,
mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. Bom, aí para você anotar no seu caderno, o executor era um espia, um guarda-costas armado de um imperador, né? Todo imperador tinha este executor, que era o que matava, né? Era tipo uma espécie de guarda-costas ou um espia que andava sempre com o rei ou imperador, e ele ali fazia tudo que o imperador ou rei mandasse. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. E correram para lá a pé e de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Bom, aqui cestos vem do grego kofinos, né? Se você quiser anotar aí no seu caderno, então, né? Essa palavra cestos vem aí do grego kofinos, que significa, né? Que é uma bolsa mesmo em que os judeus carregavam provisões durante uma jornada, né? Então, era muito comum eles terem esses cestos. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam, saravam. Bom, nós queremos encerrar então este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus. Carpinteiro vem, né, da palavra hebraica, carpinteiro, no caso, na verdade, já errou, Jade dormindo aqui, a Jade. O ensino é tão fantástico, tão animador que a Jade dormiu. Corta essa parte, Lana. 1, 2,